Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral e agora discutindo um assunto completamente atual, né, que é essa crise diplomática, essa crise que a gente está vivendo entre Ucrânia, Rússia e Ucrânia e o resto do mundo, né? Os Estados Unidos acaba ficando envolvido, a Europa também. Então é muito importante abrir a temporada de 2022, né, trazendo aqui duas pessoas que entendem do assunto, que estão dispostas a discutir o assunto, para a gente tratar desse assunto que é tão importante para a sociedade mundial e também da América Latina, obviamente que para a brasileira também. Para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a embaixadora, diplomata Maria Auxiliadora Figueiredo. Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui nas terras de Minas e também nesse clima temperado nas ondas do rádio em Curitiba, para a gente tratar desse assunto que é tão importante e tão iminente, né, na sociedade mundial. Prazer tem meu estar aqui. Estamos recebendo também um velho conhecido do programa, né, o Dan Kraft, professor de Direito e também das Relações Internacionais no Canadá. Dan, seja muito bem-vindo, já é conhecido aqui na telinha, né, e também nas ondas do rádio em Curitiba, já esteve aqui em outras oportunidades para a gente discutir esse assunto que é tão importante e também está envolvido com as suas origens também, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, então é um prazer estar de volta aí no seu programa, né? Maria Figueiredo, Maria Auxiliadora, eu queria primeira coisa que eu queria perguntar para você é como que a gente pensa nas relações diplomáticas e como que a gente está envolvido nesse conflito indiretamente nesse momento. Indiretamente, nós só estamos envolvidos porque estamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, nós vamos ter que votar. Normalmente, isso não afetaria o Brasil. Normalmente é um conflito que não nos toca, em absoluto. Mas nesse momento, quando a gente está lá no Conselho de Segurança, a gente vai ter que opinar e vai ter que votar. Então é nisso que entra o nosso envolvimento. Dan, você que está um pouco mais próximo, né, e também tem acompanhado a geopolítica também de perto aí do Canadá, como é que você tem visto tudo isso? Esse confronto ele vem se anunciando já tem algum tempo, né? Anos atrás, a Rússia anexou a Crimeia, né? A Rússia já fez uma incursão no leste da Ucrânia, né? E a Ucrânia, apesar de não ser uma potência industrial, né, ela tem uma importância econômica do ponto de vista da agricultura e, estrategicamente, né, ela é um lugar de passagem importantíssimo da energia consumida na Europa, né? A Rússia é um grande produtor, né, de hidrocarburetos e ela escoa uma boa parte da sua produção por meio, né, de gasodutos, oleodutos através da Ucrânia. Então, a Ucrânia tem uma população não muito grande, mas ela é estrategicamente muito importante para a Rússia. Existe, inclusive, né, a Rússia é um parceiro comercial mais importante da Ucrânia, né? A Ucrânia, a gente deve lembrar, ela fazia parte, né, ela estava por detrás da cortina de ferro antes da queda do Muro de Berlim. Então, a Ucrânia dentro, né, daquele grande acordo, né, que foi o Acordo de Yalta, a Ucrânia e outros países do leste europeu passaram a integrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A possibilidade, né, de que a Ucrânia, que é um país super complicado, super difícil, um país arrasado pela corrupção, um país com uma governança muito difícil, do ponto de vista, né, de estabilidade política, é um país realmente complicado, né, mas então é um país que é importante do ponto de vista de fronteira,
né? E sempre buscou se aproximar cada vez mais, né, da União Europeia. Houve um grande interesse em se aproximar, né? A Ucrânia, pedaços ou partes da Ucrânia, estava muito mais ligada à cultura europeia do que à cultura russa, do que à cultura asiática, em certo sentido, né? Na Eurásia ali. Então, a Ucrânia sempre foi, né, historicamente, um ponto de passagem importante, né, do comércio internacional, né? 200, 300 anos atrás, a Ucrânia sempre foi um corredor muito importante, né, que unia a Europa ao Oriente. Então tem uma história muito interessante. A Ucrânia, eu até, como você mencionou, né, eu tenho um vínculo com a Ucrânia interessante, porque a minha família, né, a família do meu pai, residia, né, na Ucrânia, né, numa época onde uma parte da Ucrânia ainda era o Império Austro-Húngaro, e então eu vejo com muita atenção e com muita preocupação o que vem acontecendo, né, pela iniciativa do líder russo, né, que está também associado, né, à Bielorrússia, que está também associado a um ditador vizinho, né, e o cerco está fechando, né, e nós estamos diante de um confronto do Ocidente contra a Rússia e seus aliados, né. Então, hoje, esse é um cenário de tensão, né, e vários países vão ter que se manifestar de alguma forma. Infelizmente, existe um confronto iminente, né? Parece que estamos apenas, né, contando o tempo para ver efetivamente uma invasão do território ucraniano por parte das tropas russas. Professora Maria Figueiredo, queria perguntar qual tem sido a postura diplomática ou da diplomacia brasileira nesse possível agrupamento militar que tem acontecido através da Rússia contra a Ucrânia. Qual tem sido essa postura diplomática? A postura tem sido pela diplomacia. A gente não quer acreditar que isso aí chegue às vias de fato. A nossa defesa, ou pelo menos a posição nossa nas Nações Unidas, foi em defesa da Carta das Nações Unidas, em defesa da paz. Tudo que diz respeito a tensão e ameaças tem que ser discutido no Conselho de Segurança. E um dos objetivos do Conselho de Segurança é alcançar a paz. Nem sempre se alcança, mas a gente está lá para isso. É esse o objetivo. Então, a gente vai brigar pelas negociações, pelo diálogo, sempre. Essa é a nossa posição, e isso foi nisso que se baseou o discurso do nosso embaixador, do representante permanente do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, que ele falou que precisamos de vontade política e boa-fé de ambos os lados para se chegar a um diálogo, uma conclusão que evite justamente as vias de fato. Como é que você tem percebido a diplomacia brasileira, Dan? Como é que você tem avaliado daí? Você também trabalha com relações internacionais, é um professor que está sempre antenado com essas coisas, com essas relações internacionais, com esse comportamento, né, dos líderes internacionais. Como é que você tem visto tudo isso e como é que você vê o papel da diplomacia brasileira nesse momento também? Eu estou super, né, longe de... A gente está com a embaixadora Maria Figueiredo nesse encontro, né, então eu estou muito mais afastado do que ela, né, do que tem acontecido nesse sentido. Né? Ela é uma profissional do Itamaraty, né, durante muitos anos, foi representante, né, do Itamaraty para Minas Gerais, né, e teve vários postos, né, fora do Brasil, representando o povo brasileiro fora, né, a nação brasileira. Então, o Brasil é um país pacifista, né, um país que sempre propõe soluções pacíficas para os conflitos, né. O Brasil tem historicamente uma tradição de realmente, né, buscar soluções diplomáticas, mas nós estamos diante, né, de um provocador, né. O presidente Putin é um provocador, né. Ele já demonstrou, né, a não respeito à integridade territorial ucraniana,
né, já deu mostras disso. Ele tem estacionadas, os números variam muito, né? Claro que não se tem uma certeza absoluta do volume de tropas, né? Mas ele tem já blindados e dizem, né, chegar a quase 200 mil soldados, seja pelo norte, seja pelo leste da Ucrânia, preparados a uma invasão. Então, é claro que o Brasil, ele me parece que não mandou tropas, eu não sei, mas o Brasil parece que não mandou tropas ao esforço, né, de dissuasão da proposta russa, né, de invadir, né. Todas as palavras que nós temos ouvido, né, que vêm da Rússia, né, e do seu marionete vizinho da Bielorrússia, são palavras bélicas, são palavras de confronto, são palavras que impõem, né, colocam peso ou a culpa na OTAN, né, na aliança, né, do Tratado do Atlântico Norte, né, que é dos países europeus, junto com os Estados Unidos, né, e recentemente, né, houve manifestações, inclusive da própria Turquia, né, da liderança turca, né, sobre a preocupação dessa iminente ameaça. Então, houve reuniões, as manifestações que a gente tem ouvido da OTAN, né, e eu estou no Canadá, que é um integrante da OTAN, né, então o deslocamento de tropas ele está acontecendo, né, o Reino Unido enviou equipamentos, né, os Estados Unidos já informaram o deslocamento de tropas, né, para partes mais sensíveis. O Canadá também já enviou tropas, já está com tropas estacionadas, e é interessante notar que essa mobilização ela já vem acontecendo há mais de 2 meses, né? Não é uma coisa recente, né? A escalada, né, de preparo para uma invasão e uma contenção da invasão, essa escalada já vem acontecendo há alguns meses, né? Então, eu não tenho realmente muita condição de avaliar a posição do Brasil, mas o Brasil deverá se manter mais dentro seguindo sua tradição, né, o mais neutro possível, né, ainda que haja a confrontação, porque essa tem sido a postura do Brasil, né? O Brasil tem parceria, tem interesses comerciais com a Rússia, né, tem trocas com a Rússia, tem trocas com o resto da Europa. Então, o Brasil buscará, eu entendo, né, se manter o mais neutro possível, né, apesar de haver, obviamente, os cidadãos brasileiros, eles têm sua própria opinião a respeito, né, de um lado ou de outro, etc., desse conflito, mas queira ou não, quando há a violação da integridade territorial, né, de um país, né, pela via da força, é evidente que o brasileiro, por mais pacífico que seja, né, que ele se sinta indignado, né, e de alguma forma ele sinta simpatia pelo povo invadido, né? Provavelmente, né, imagino que não vai haver envolvimento militar do Brasil, né, exceto se, obviamente, houver uma missão da ONU designada, né, e o Brasil resolva colocar aí seu capacete azul, né, e estar fazendo parte de uma força pacificadora. Mas eu entendo que hoje esse não é o momento, né, até gostaria de ouvir a embaixadora a respeito dessas missões, né, que o Brasil tem uma tradição de missões internacionais, né, o Haiti, por exemplo, né, o Brasil teve um papel importantíssimo, né, uma contribuição, inclusive os haitianos são muito gratos, né, ao povo brasileiro e à nação brasileira, né, pela ajuda que prestou. Então, mas eu não vejo ser este o momento na Ucrânia, né? Então, eu estando no Canadá, né, o que eu tenho visto é uma grande preocupação, né, uma tentativa também pela via diplomática, mas de forma pragmática, um entendimento de que a Rússia, através do presidente Putin, não está interessada em vias diplomáticas, existe uma queda de braço, existe um jogo de força, existe uma manipulação grande, né? Inclusive, hoje foi revelado, né, que mais um capítulo da ciberguerra aconteceu, né, com embarques de navios em Roterdã, em Amsterdã, né, de que houve sérios problemas, né, de ataque cibernético nos portos,
né, porque está havendo uma movimentação de armamentos, né, não só por via aérea, mas também por via naval, tudo indica, né, que existe uma digital russa também nesse ataque, porque nós estamos falando não apenas de um confronto militar físico, mas também, né, hoje nós estamos numa era onde a guerra ela ocorre também de forma cibernética, de forma através da informática. Isso, daqui a pouquinho nós vamos no segundo bloco, nós vamos entrar nesse campo, viu, Dan? Mas, embaixadora, eu queria fazer uma pergunta para a gente, antes da gente ir para o intervalo, sobre os desafios da diplomacia brasileira nesse momento, né? Que a gente sabe que tem um tensionamento muito grande, os interesses são muito grandes ali na Eurásia, os interesses em outras épocas também na Ucrânia já foram grandes por causa da fertilidade do terreno, da terra, né, para a agricultura e fornecer alimentos para a Rússia. Tem uma série de coisas que acontecem, a história vai se repetindo ao longo do tempo, né? Como que a diplomacia brasileira encara esse desafio hoje, assim, pensando que a gente é um país pacificador, um país que tenta intermediar esses conflitos e ficar numa posição neutra, mas uma posição em que tenta trabalhar, por exemplo, o acordo entre as partes para que não haja guerra. Como é que a senhora vê o desafio para a diplomacia brasileira? Olha, eu devo dizer que eu não falo em nome da diplomacia brasileira. Sim. Eu estou aposentada e eu estou falando em meu próprio nome e com a minha experiência. Sim. Não é em nome da diplomacia, porque o que está ocorrendo lá, eu só sei com base nos discursos. Sim. Nesse momento, a grande questão para nós no Brasil é a visita do presidente Bolsonaro à Rússia, o encontro dele com o presidente Putin. Essa é a discussão nesse momento, se ele deve ir ou não deve ir. Aparentemente, ele vai de qualquer jeito, ele diz que quer ir. E, da minha parte, na minha posição, eu não vejo nada que o impeça. Se ele quer, se isso é importante para ele, como foi, por exemplo, o Paul Ban, que esteve lá ontem, sabe, eu não vejo por que não ele ir. Eu vejo o problema, sim, se ele resolver dar palpite, ou tomar um lado, ou apoiar. Mas ir para dizer que nós queremos a paz, que nós queremos o diálogo, que nós somos a favor da conversação, que nós somos a favor da desmilitarização, que nós somos a favor da paz, eu não vejo problema nenhum, porque essa é a nossa posição tradicional. A Rússia interessa manter-se em contatos com a Rússia, é um país do BRICS, mas a nossa posição equidistante já foi provada agora nessa última reunião que foi convocada, reunião do Conselho de Segurança que foi convocada pelos Estados Unidos para se discutir se ia ou não haver essa reunião. Os russos eram contrários à realização da reunião. E do lado deles, me parece que a China e a Índia, 2 países dos BRICS, votaram contra a reunião, contra a realização da reunião. O Brasil votou a favor. Então, já votou diferentemente do resto dos BRICS. A África do Sul não votou porque não está no Conselho de Segurança. Mas 2 países africanos se abstiveram. Mas o Brasil votou a favor da reunião porque a nossa posição é clara e é cômoda. Nossa posição é sempre pela paz e pelo diálogo. É uma posição cômoda. Então, nesse momento, é isso que está afetando. No futuro, eu não acredito que vai haver tropas das Nações Unidas lá, porque nós temos 2 países com poder de veto, que é a Rússia e a China. Então, isso aí não creio. Se houver briga, vai ter que ser OTAN mesmo, se houver guerra. Vai ter que ser os países da União Europeia. Não creio que entre tropas das Nações Unidas aí. Não creio que isso passe, tendo a China e a Rússia poder de veto no Conselho de Segurança. Não creio que isso seja aprovado. Bom, se vai haver a guerra ou não,
se o Putin está blefando ou não, nós vamos saber em curto prazo. Uhum. No curto prazo. E a senhora, como diplomata, mesmo que aposentada, obviamente que tem uma experiência muito grande, essa é uma decisão que está depois dali da Segunda Guerra Mundial, desses conflitos da Guerra Fria, é o momento que a gente está mais próximo de ter que se posicionar de uma forma mais veemente com relação a essa possível guerra entre a Rússia e a Ucrânia? A nossa posição vai ser essa que foi dada pelo embaixador Ronaldo Costa Filho, que nós precisamos de vontade política e boa-fé. O que mais que ele falou? Que nós temos que ver o que é importante para as Nações Unidas, o uso da força, a defesa da soberania, a integridade territorial. Claro que se houver condenação, vamos condenar, tá? Porque a integridade territorial é importante. Proteção de direitos humanos são os pilares da segurança coletiva. A gente vai brigar por isso, tá? Então, se houver condenação, possivelmente a gente vai condenar. Esperemos que não haja sanções. As sanções acabam afetando as relações bilaterais. E aí é muito complicado. E é isso que é o maior problema. É isso que nos preocupa, que aí a gente pode ser afetado, sim, em caso de sanções econômicas. Muito bem, deixa eu fazer um intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está discutindo essa crise, né, militar de soberania na Europa, e na Rússia e a Ucrânia, né, com o envolvimento também, direto ou indiretamente, dos Estados Unidos e da Europa. Esse controle da Eurásia ele é muito importante. E a gente está tratando esse assunto aqui com a diplomata Maria Auxiliadora Figueiredo e com o professor de Relações Internacionais do Canadá, Dan Craft. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está tratando dessa crise mundial que hoje é pilotada, ou ela é disparada ali pela Rússia, com a possibilidade de intervenção na Ucrânia. E a gente está trazendo dois especialistas para tratar desse assunto, que é a diplomata brasileira Maria Auxiliadora Figueiredo e o Dan Craft, que é professor de Relações Internacionais do Canadá, da Universidade do Canadá. Dan, eu queria entrar nesse segundo bloco falando aquilo que eu falei que a gente ia trocar nesse assunto, que é essa ideia de cyberguerra e por aí vai. O Andreu Curíbico, ele traz uma literatura muito importante, que é a guerra híbrida, né? E nesse estudo que ele traz de guerra híbrida, ele traz ataques, ele mostra algumas coisas que são utilizadas, como os ataques neuronais, quem disparou isso, como que isso acontece, quem domina a tecnologia, como que domina a tecnologia, como que trabalha a psicologia nesses ataques, como é que trabalha o sistema de comunicação dos países vizinhos para poder... naqueles países periféricos, criar uma base para depois atacar o núcleo. Não sei se você chegou a ler esse livro, mas ele essencialmente fala o seguinte: a guerra híbrida é, primeiro, um ataque concatenado de informações e cyberguerra,
pelos pelos vizinhos daquele país-alvo. Então, eles vai tentando fazer esses ataques para desmobilizar aquele país, desmobilizar a sua força através dos seus próprios vizinhos, sem precisar do ataque direto. Nós estamos de frente, de fato, agora, um contra-ataque na guerra híbrida, porque quando você fala em guerra híbrida, você tem vários sistemas. O sistema eurocêntrico e o sistema americano, que obviamente tenta neutralizar o crescimento de qualquer potência no mundo que ameaça ali a soberania mundial em que os Estados Unidos têm, e também a Europa. Quando a Rússia faz frente a isso e faz um ataque desse, porque propõe um ataque desse, é porque ela percebe que essa guerra híbrida está muito próxima de atingir o núcleo do seu país e tudo. Está por aí, Dan? Como é que você vê tudo isso e como é que você entende, por exemplo, essa cyberguerra, essa ideia, primeiro, de troca de informações e esse ataque concatenado de todas as forças, tanto da Rússia para o resto do mundo, da China também, mas é óbvio que todo ataque tem um contra-ataque e, nesse momento, fica muito claro, assim, para quem pelo menos tem uma noção disso, que a Rússia parece que não deu conta de fazer o ataque híbrido por fora para proteger o seu território, e a Ucrânia quase que cede também nesse momento. É um jogo de xadrez, como você diz, né? E como é que você vê tudo isso? Eu não sou especialista em direito à guerra, né? Eu conheço alguma coisa a respeito disso e acompanho, né? Mas o fato é que a tecnologia hoje, ela sempre, né? Todas as guerras, todos os confrontos, eles são muito baseados, né, no diferencial e na simetria tecnológica. Existe uma simetria tecnológica interessante hoje, grande, né? Comum, né? Os países que têm uma capacidade bélica hoje, eles têm, faz parte dentro do seu arsenal, né, um arsenal cibernético. Não falamos apenas de tropas, não falamos mais, né, de mobilização, de blindados, né, só das questões de força aeronáutica naval, mas também na artilharia, etc., mas também daquele ataque subliminar, daquele ataque de contaminação de sistemas, das infraestruturas, né? Porque tudo a gente vive hoje, né? Uma economia interdependente, superconectada, né? Vou dar o exemplo dos sistemas financeiros, né? O sistema financeiro mundial hoje é um sistema completamente conectado, né? Que tem todas as vantagens de uma hiperconectividade, né? Do fluxo de informações, das transações, etc. Isso acabou gerando uma eficiência muito grande ao comércio internacional, né? O custo de transações caiu muito. Por outro lado, essa conectividade, ela criou um volume imenso de portas abertas, de canais de comunicação e de canais de infecção, né, por vírus, por espiões, etc. Né? Isso foi muito revelado com a história do Snowden, né, quando, inclusive, que fugiu para a Rússia, né, me parece que ele ainda mora lá, se eu não estiver enganado, né, o Snowden, que trabalhava para uma agência específica de inteligência norte-americana e, visto pelos Estados Unidos, é perseguido ainda, né, eu acho que ainda a ordem de prisão dele ainda existe nos Estados Unidos, né, uma pessoa que, visto pela perspectiva americana, ele traiu os Estados Unidos, revelando o método de captação de informação tanto dentro do território americano quanto fora, né? Me lembro bem que quando surgiu tudo isso, né, no Brasil, à época era a presidente Dilma e ela inclusive cancelou uma visita aos Estados Unidos, né? Acho que era a época do presidente Obama ainda, né? Quando foi revelado que os telefonemas dela tinham sido gravados, etc. Né? Então, essa é o que a gente diz fala muito em assimetria, né? Assimetria nesses confrontos. A União Soviética foi fundada num sistema de espionagem, né? A Guerra Fria, eu acho, né? até a derrocada da União Soviética, mas a Guerra Fria foi marcada pela espionagem, né? Pelo desenvolvimento da inteligência, né? Da coleta de dados, da cooptação de atores, né? Para poder entender o que se passava, né? Dentro
dentro daquela dicotomia, né, do Ocidente, né, e a União Soviética e os seus satélites, né, do que poderia criar uma vantagem competitiva, né, do ponto de vista de proteção. Hoje, a gente tem acesso a algumas informações, né, que são publicadas na imprensa. Eu acredito que 99% do que aconteça nós não saibamos, a imprensa não saiba, né, principalmente depois do evento Snowden, né, eu acho que cada vez menos a gente sabe o que acontece. Eu acho que são só agências de inteligência, né, que têm realmente ideia da dimensão do que está acontecendo. Provavelmente nesse momento que nós estamos falando, né, esteja já havendo um grau razoável de confrontação cibernética que nós talvez não saibamos. Eu citei, né, o caso da infraestrutura, né, que está acontecendo na Holanda hoje, que foi noticiado aí em alguns portais de notícia, né, dizendo que está havendo uma sabotagem, né, no carregamento e descarregamento de navios nos portos de Roterdã e Amsterdã, mas isso está sendo imputado, não é, provavelmente a forças ligadas ao governo, né, Putin, que tem já um histórico, né, de infecção de sistemas de infraestrutura, né, nos Estados Unidos e em outros países da Europa, né, fizeram isso recentemente com a Ucrânia, né? Os sistemas de governo da Ucrânia sofreram, né, um apagão, notadamente imputáveis à Rússia. O próprio Canadá, né, onde eu estou, né, 2 dias depois da visita da ministra de Relações Exteriores do Canadá à Ucrânia, todo o Ministério das Relações Exteriores sofreu um ataque violentíssimo cibernético, né, as comunicações foram suspensas, os e-mails, etc., houve comprometimento de informação séria no Canadá, e isto, claro que diplomaticamente, né, isso não foi dito abertamente pelo governo canadense apontando o dedo à Rússia, mas fica subentendido, né, que forças russas, né, diretamente ou através de empresas contratadas ou hackers contratados, que fizeram esse tipo de trabalho. Então, hoje existe um confronto que ocorre e que não é um confronto que sai nos jornais e não é um confronto que deixa, né, imagens chocantes, né, na televisão, né, ou nos portais de notícia, né? Nós não vemos, né, uma pessoa diretamente, as vítimas da ciberguerra, elas não são tão evidentes quanto quando se joga uma bomba, né, se usam armas de fogo, né? As vítimas, elas surgem de forma diversa. É uma descontinuidade econômica, não é? Por exemplo, um desligamento do sistema de transmissão de energia, ou mesmo de geração de energia. Então, esses grids, né, da parte de energia, os sistemas de controle das infraestruturas dos países, principalmente esses países que correm um certo risco de se exporem a uma confrontação, notadamente, né, os países integrantes da OTAN, hoje todos eles têm um sistema de contra-inteligência e de defesa cibernética. Isso faz parte. Né? É tão importante quanto um muro em uma casa, em um bairro marcado pela violência. Né? Então, minha visão é essa, sabe? Eu acho que não existe fórmula, né? E talvez quando o Albert Einstein, depois da Segunda Guerra, ele falou, né, eu tenho certeza que, ele falou, né, eu não sei como ocorrerá a Terceira Guerra Mundial, mas ele falou, eu tenho certeza que na Quarta Guerra Mundial, o confronto se dará por paus e pedras, né? Mas porque ele falava na questão da energia atômica, né? na destruição total, né? E no retorno quase à Idade da Pedra, né? Pela humanidade. Ele não previa, né? Ele não previu, ele não conseguiu, obviamente, ele não viveu o suficiente para ver que a ciberguerra se tornaria uma realidade. Então, hoje, nós vivemos um cenário completamente diferente daquele de 1939, né, que é um cenário de um confronto obscuro, oculto, que nós efetivamente não sabemos o que está acontecendo e muito provavelmente não teremos ideia da dimensão do que está acontecendo. Maria Osciladora, eu queria saber como é que você, como mesmo que aposentada, diplomata, aposentada, como é que a senhora vê essa
essa situação toda moderna, né, ou pós-moderna, se podemos chamar assim, de digitalização, tanto das relações diplomáticas, das relações pessoais, e também desse novo momento, né, da diplomacia mundial, que tem que lidar também com esse campo híbrido das relações, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, quando vem a guerra. Como é que a senhora vê tudo isso? Como você vê a vida, né? Está tudo mudando. A gente não sabe como vai ser o dia da manhã. Eu sou mais especialista em conflitos em África. Minha tese foi sobre conflitos na África. E ali a coisa é bem diferente. Eu estou, por exemplo, estudando, vendo os casos modernos, sobretudo esse caso da Ucrânia. Eu estou encantada, porque os dois lados aparecem, né? Você estando na África, você tem um lado, e o outro lado é muito difícil de aparecer. Você tem que estudar, você tem que procurar fontes extras, porque a mainstream media, ela dá só o que ela quer, e é o ponto de vista do país que foi o antigo colonizador, tá? Então, no conflito na África, é muito difícil a gente chegar a discernir o que está acontecendo por causa da dificuldade de comunicação e dificuldade da informação. A informação é muito pobre. Uhum. Já hoje em dia, já com isso tudo que está acontecendo, já essa cibernética e tudo mais, você tem os dois lados com muito mais clareza. E com muito mais, você pode julgar muito melhor. Para fazer análise, para estudar, é muito melhor com esses avanços todos. Então, o avanço pode ser problemático de um lado, mas do outro ele ajuda. Né? Do outro ele ajuda, porque no caso do conflito na África, que está tudo escondido, e você não tem como chegar a essa informação, a não ser por via oral, via oral, porque a imprensa quase não existe para os dois lados da história, né? Então, eu tive no conflito na Costa Marfim, e eu me lembro que eu queria saber as coisas, eu pedia para o meu empregado descobrir como é que está Iopugon. Vai ver lá, telefona para sua empresa, vai ver no hotel o que está acontecendo no hotel. Ele sempre tinha um parente que morava lá ou que estava lá, ele podia me dizer o que estava acontecendo, porque a imprensa só dava o que as partes queriam que fosse publicado. Então, tudo tem dois lados. A minha forma de ver é essa. Se tem o lado ruim, vai ter o lado bom também. Bom, deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta com a parte final dessa conversa, importantíssima, né? Com relação a esse conflito que já é um conflito, né, subliminar, mas que pode virar um conflito material, físico mesmo, em poucos dias, né, com relação à Rússia e à Ucrânia, nessa briga de poder, de informação, de guerra híbrida, isso tudo que a gente está vivendo, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui com o Dan Kraft e com a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final dessa conversa super importante com a Maria Auxiliadora Figueiredo, embaixadora do Brasil, diplomata brasileira, e o Dan Kraft, professor de Direito e de Relações Internacionais do Canadá. Maria Auxiliadora, eu quero começar esse último bloco perguntando se houver realmente uma invasão e um confronto, o que acontecerá com a geopolítica, na sua visão? Como que a gente vai pensar isso também, não só em termos de geopolítica, mas também com relação à diplomacia, porque muda o cenário comercial, o cenário das relações diplomáticas, vai mudando tudo, e é óbvio que já muda radicalmente, assim, às vezes você tem que tomar um lado rapidamente, ou às vezes você fica ali esperando o que vai acontecer. Assim, na realidade, ninguém sabe o que vai acontecer, não tem uma receita de bolo, mas para a diplomacia brasileira, para a diplomacia mundial, é um jogo de xadrez muito forte e um nível de tensão muito alto. Como é que você vê tudo isso? Olha, eu vejo com muita dificuldade um resultado. Eu acho que nós vamos atrasar o máximo possível tomar qualquer partido. Não faz... Mesmo na Segunda Guerra Mundial, você vê que nós demoramos, né? Não foi imediato. Eu acho muito difícil o Brasil tomar uma posição imediata. Vai ter que passar algum tempo, essa coisa vai ter que amadurecer para nós podermos tomar uma posição a favor de um lado ou de outro. É um desafio para os países emergentes? Para todos, com certeza. Não só para o Brasil, para todos os que não estão envolvidos, né? Isso vai ser muito difícil tomar um lado. Porque também você tem que ver a importância da China para todos esses países, para os nossos países aqui, dos países emergentes. E qual vai ser a posição da China? A própria China ainda não se manifestou. Ela própria está cautelosa. Ela própria diz que tem que ser levado em consideração os pontos de vista, as questões de segurança de todos os países, defendendo a posição russa, mas não com ênfase, defendendo no sentido de que é preciso ter paz, é preciso procurar conversar, é preciso procurar entender. Na guerra... Ainda não tomou partido, a China ainda não tomou partido. A guerra não é bom para ninguém, porque atrapalha os negócios de todo mundo, né? A guerra não é boa para ninguém e não interessa, ela não interessa em absoluto. Aliás, se interessaria alguém, interessaria a China, sim. Porque o único país que poderia lucrar com a ocupação, com o fato de os Estados Unidos ficarem ocupados com a Rússia e com a Crimeia, é a China. Porque vão esquecer a guerra comercial com a China. Então, é um dos poucos países que pode ter interesse nisso. Mesmo assim, não está demonstrando, ela está cautelosa. Ô Dan, eu queria te perguntar agora como é que fica com a questão da economia global, porque também está dentro da sua área aí de atuação, as relações internacionais, comerciais. A gente fala sempre que a guerra ela traz esses desafios, porque no mundo dos negócios, no mundo das relações bilaterais, das relações comerciais, fica muito difícil de trabalhar quando você tem uma ameaça iminente, né? Então, a embaixadora trouxe aí a posição da China, que a gente nem tinha falado dela até agora, mas como é que você vê tudo isso, assim, também, assim, e como você também trabalha no campo acadêmico nesse sentido, como é que você vê todas essas nuances, assim, que permeiam toda essa ameaça também de guerra e também de ataques?
O nosso ouvinte, né, o espectador, né, você está vendo a gente conversar, né, provavelmente ele, né, se a gente usar a estatística aí da população, da idade da população, ele não viveu, esse ouvinte ou essa ouvinte não viveu a época da Guerra Fria, né, onde o mundo era um mundo bipolar. Hoje a gente vive uma multipolaridade, né? O que torna as coisas um pouco mais complexas, né? O tabuleiro ele é um pouco mais complexo, não são dois julgando de cada lado, né? São vários julgando de vários lados, né? Então não é apenas um tabuleiro onde você tem a pecinha preta, a pecinha branca, né? É cinza, esse tabuleiro é completamente cinza. Você tem a China com seus interesses geopolíticos, né, obviamente um grande interesse sobre países vizinhos, né, em manter em tentar buscar um domínio, né, do Mar da China, da região, né, e um protagonismo, né, global reconhecido, né. A China ela é um fenômeno do ponto de vista econômico, né? Em uma geração, no máximo 2 gerações, ela conseguiu saltar de um país agrícola e pobre, né, para uma potência industrial reconhecida hoje, né? Então ela busca um reconhecimento e um protagonismo internacional. E ela, obviamente, no momento onde ela conseguir se distanciar da polaridade que pode estar se tornando entre os países da OTAN e a Rússia, ela pode, então, assumir uma posição de diálogo, de protagonismo, né, que pode projetá-la, né, dentro da opinião pública mundial. Vamos saber o que ela pode fazer nesse sentido. Hoje mesmo, o presidente Biden fez contato, né, com seu homólogo chinês, né, tentando convidá-lo a uma solução diplomática, tentando ser um pouco mais assertivo, né, dentro da iniciativa do diálogo com o presidente Putin. Mas o presidente Putin ele tem, né, desafios duplos, né? Ele tem, primeiro, um desafio enorme de manter sua popularidade interna, né? Várias coisas do que ele faz para manter sua popularidade interna, né? Ele não é um grande adepto da democracia, né? É uma pessoa que está no poder há muito tempo, né, diretamente, através dos seus marionetes, né, então, e ele comanda a Rússia com a mão de ferro. E, obviamente, assume posturas, né, inclusive na cena internacional, que são completamente heterodoxas, né, como os exemplos que já foram dados há vários anos, já são dados, né, por roubo de dados, né, invasões cibernéticas, etc., no resto do mundo, né? Então, o Ocidente, basicamente, nós integramos, né, hoje, dentro dessa multipolaridade, a gente integra, né, basicamente, dentro do ponto de vista cultural, do ponto de vista de história, do ponto de vista da formação do povo brasileiro, né, a gente integra o Ocidente, a gente integra uma herança europeia, né, a gente, apesar de não haver mais aquele eurocentrismo que havia mesmo no começo do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, hoje existe esse policentrismo. Então, essa geração que nos ouve, né, especialmente os jovens, né, que estão nos ouvindo, né, para eles é natural não haver apenas 2 protagonistas na cena internacional, né? Tem no mínimo 3 importantes protagonistas na cena internacional, que é a China, a Rússia, que é um protagonismo mais inercial, né, porque a Rússia ela perdeu o bonde da história, né, ela conseguiu perder o bonde da história, não se tornou uma potência industrial. Hoje a Rússia, né, eu não conheço ninguém que anda que anda com um tênis russo, ou que dirige um carro russo, ou que utiliza um celular russo, né? Eu acho que a Rússia, ela continuou, infelizmente, ela continuou, apesar de ter, né, muito talento na parte aeronáutica, muito talento na área espacial, eles não conseguiram, né, de forma alguma, em 2 gerações, se transformar em um ator relevante na produção de tecnologia de consumo, né, de consumo geral, coisa que a China conseguiu, né, a Rússia não conseguiu. Então, ela tem um líder que é baseado, né, unicamente em uma economia primária, né, de produtos primários,
né? O que está em jogo nessa disputa é unicamente questão energética. A Europa é dependente, né, gravemente dependente, sobretudo a Alemanha, é gravemente dependente da energia que vem da Rússia. Né? Em 2014, quando houve a anexação da Crimeia, né, a Rússia fez um jogo nesse tabuleiro, né, e mostrou que foi completamente impune a ação que ela cometeu contra a Ucrânia. Né? Ela anexou a Crimeia, o mundo inteiro, né, deu seus gritinhos, os seus faniquitos, né, mas a Ucrânia perdeu um território que era seu. Né? Houve até desculpas, houve um referendo, etc. Mas isso é uma grande manipulação que a gente sabe que acontece, sobretudo com países com tradição socialista. Né? Então, fizeram, né, uma invenção de que a Crimeia tinha, né, que a população da Crimeia gostaria, né, de ser anexada à Rússia. Né? A democracia ucraniana é muito fraca nesse sentido, eles são muito fracos, a governança é péssima, como eu já tinha mencionado, né? É um país que tem déficit comercial constante, é um país que depende de ajuda externa, né? Apesar de ter um grande potencial, mas é um país que foi completamente desmontado durante a União Soviética, né? E que foi deixado, depois da queda do Muro de Berlim, foi deixada, né, aos Deus dará. Infelizmente a OTAN, a Europa, pecou por não integrar, por não atrair a Ucrânia mais cedo, por não buscar uma transição organizada. A Alemanha estava muito preocupada com a integração das duas Alemanhas, né? A Alemanha, né, tinha esse desafio. A integração de outros países, né? Letônia, Lituânia, Estônia, deu muito trabalho, Polônia deu muito trabalho, né, a Romênia, a União Europeia, e negligenciaram, né, um pouco mais a leste, sabendo do risco geopolítico, negligenciaram a Ucrânia. Né? Então, nesse mundo, né, multipolar ou tripolar, nós poderíamos talvez dizer assim, porque aí você tem outros que buscam protagonismo, mas é um protagonismo mais regional, como a Turquia e o Irã. Né? A Turquia, obviamente, não gostaria de ver uma ampliação do poder, né, ou de uma afirmação do poder da Rússia. Daí o interesse da Turquia, ainda, apesar de ter, né, também um próprio ditador, né, no poder, né, a Turquia ela tem um vínculo com a União Europeia muito mais importante, né, e quer ter um protagonismo nessa discussão. Né? Então eu diria que a gente, nessa discussão, a grande interrogação é a China. Né, como a embaixadora bem comentou, né, a China ela tem muito a ganhar, né, se houver um confronto dessa forma, porque as partes estarão ocupadas com esse confronto. Algumas pessoas dizem, né, alguns analistas têm indicado claramente, né, que isso, a reação do Ocidente indicaria para onde a China poderia se movimentar no que diz respeito a Taiwan. Né? A China tem demonstrado, né, com sobrevoos constantes do território de Taiwan, né, que ela indica como Formosa, como dentro da filosofia da China única. Né? A China ela apenas não anexou Taiwan à força, né, a despeito da manifestação, né, da população daquela ilha. A China já demonstrou que gostaria, né, de fazer esse avanço, de realizar a China única. Apenas não fez, né, diante de uma certa resistência do Ocidente, né, demonstrada de uma forma meio subliminar, né, dos outros países. Então, esse confronto da Rússia e a Ucrânia, né, quer dizer, a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, que tudo indica vai acontecer, né, eu acho muito improvável, né, gostaria de estar redondamente enganado, mas eu sou um pouco pessimista nesse sentido, né, apesar de estar havendo uma tentativa de dissuasão do Ocidente, da OTAN, eu acho que isso vai dizer muito o que vai acontecer daqui para frente. Né, tanto do ponto de vista da guerra cibernética, que você bem citou, a guerra híbrida, né, quanto do ponto de vista das relações internacionais. Né? Eu acho que o tabuleiro geopolítico está se movimentando, nós estamos já há algum tempo em um terremoto geopolítico, né? E, eventualmente, isso tudo vai depender da estatura e da medida, né, que os representantes, sobretudo das nações livres e democráticas, vão assumir, né, diante de uma violência como a tomada de um território, né, com desrespeito à autonomia dessa população e da autodeterminação ucraniana. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professora,
embaixadora, diplomata brasileira, Maria Auxiliadora Figueiredo, muito obrigado pela sua participação e ter nos dado a honra, né, de participar de um programa tão importante para a sociedade brasileira, viu? A honra foi minha. Dan, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba mais uma vez. Muito obrigado por me ajudar a montar essa pauta que é tão importante para a gente. A gente vai abrir a temporada 2022 realmente em alto nível, né? Nessa semana que começa com a abertura da temporada. Muito obrigado, viu, Dan? Eu que agradeço ao embaixador a honra de estarmos aqui discutindo essa questão tão delicada, né? E obrigado à sua equipe também, Betão. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos. Voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais um programa super especial aqui para todos vocês. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.